grau de percentual você diz que seria, não que, não que não seria fidedigno, mas quanto ele tinha condição de receber esse 100% sem interferência do ego dele ou qualquer coisa similar? Veja bem, Kardec, ele, entre aspas, não recebeu da espiritualidade informações. Opa! Kardec, ele recolheu de médiums e de outras pessoas trabalhos que já haviam sido desenvolvidos ao longo de décadas na sociedade parisiense. Então, Kardec, ele nunca escreveu uma mensagem psicografada pelos espíritos. Minha surpresa é isso aí. Nunca. Ele recolheu, ele ia a sessões espíritas e médiuns, nessas reuniões, recebiam os espíritos, transmitiam mensagens, então ele recolhia essas mensagens, tá certo? E, mentalmente, com a sua cultura de professor, Kardec, antes de ser Kardec, era o professor Rivaio, que pertencia à Sociedade Parisiense de Ciências. Sim. Ou seja, o cara era um cientista, era um acadêmico. Conceituado. Então, ele usou o conhecimento dele para analisar as informações, não que ele recebeu da espiritualidade, mas que ele recolheu de médiuns que estes, sim, receberam da espiritualidade. Então, o trabalho de Kardec foi de codificar informações disponíveis, vindas por uma série de médiuns que chegavam até ele, e ele sintetizou isso de forma honesta. Não quer dizer que tenha sido de forma perfeita, porque nenhum ser humano consegue fazer nada perfeito. Claro. Mas, assim, quando o professor Rivaio trombou com a ordem do imperador Carlos Napoleão e ele perdeu a sua licença para o magistério, ficou proibido de ensinar, um certo dia na vida de Rivaio, ele encontra-se com um amigo dele que já estudava há mais tempo que o professor Rivaio a questão do magnetismo animal, a questão de mesas e pranchetas, que era assim que se falava na época. E esse amigo dele tinha um caderno, não desse tamanho aqui, mas assim, um caderno, em que ele, durante 30, 20 anos, recolheu as informações de reuniões que ele participou e disse para Rivaio: eu estou indo para a Inglaterra, minha família tem um negócio, e esse negócio está sendo transferido para a Inglaterra, eu estou indo para a Inglaterra e lá não tem nada disso. Isso que essas reuniões que eu faço, essa pesquisa. Então, esse amigo de Kardec, de Rivaio, sabia que ele, Rivaio, estava indo a reuniões espíritas, fazendo o mesmo que ele, ou seja, pesquisando. Do jeito que eu e você nessa vida também pesquisamos, buscamos entender as coisas. Esse cara deu de presente para Rivaio esse caderno. Esse caderno tinha dezenas, dizem que mais de uma centena de perguntas com as respostas que esse senhor tinha recolhido em várias reuniões. Isso aí, para o nosso amigo Rivaio, foi a base do Livro dos Espíritos, notadamente as partes 3 e 4 do Livro dos... Porque o Livro dos Espíritos, primeiro é as causas primárias, depois o mundo dos espíritos, depois as leis morais, depois as esperanças e consolações. Isso aqui, os dois últimos, basicamente Rivaio recebeu desse cara. E ele só foi recolhendo mais e mais coisas. O nosso amigo Flammarion, que é um astrônomo e era médium, também deu
a Kardec, basicamente, a parte 2 do Livro dos Espíritos, que é do mundo espírita. Então, assim, resumindo, tá? Kardec, ele não recebeu, ele recolheu informações e as organizou, aí sim, inspirado pelos espíritos, no sentido da organização, de refutar algumas coisas, de ajeitar outras, de, enfim, dar uma visão para a humanidade de que, para além da vida humana, existia uma vida mais profunda, escondida por trás de uma camuflagem, que era o mundo espiritual. Isso Kardec fez de forma impecável. Foi brilhante, porque tá aí, foi, nossa, como foi bom você esclarecer isso, que a gente, acho que pouca gente conhece esse lado da questão. Agora, esses médiums que você está falando, Elan, eles recebiam essas informações. Quais eram as fontes? As fontes. Já que começou tudo isso aí, a França, nós estamos falando de França, né? A origem. Mas a origem não só foi na França, não. Não? Não, já tomando a sua pergunta como feita, eu entendi o que o que você perguntou. Você perguntou quais as origens, quais as forças por trás dessa questão de espíritos Perfeito. trabalharem com médiuns que nasceram ali e acolá. Basicamente é essa a sua pergunta. Né? Isso. Veja bem, quando o professor Rivaio, ao longo dos anos 1850, 1860, que foram os 20 anos depois que ele parou de ser professor, que ele se dedicou mais abertamente a isso. Antes dele, quem estava fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos, você sabe quem era? Abraham Lincoln. É mesmo, rapaz? O que professor Rivaio fez em Paris, na França, Abraham Lincoln estava fazendo nos Estados Unidos. Abraham Lincoln participava das mesmas reuniões, do mesmo fenômeno estranho que acontecia lá na Europa, que estava acontecendo nos Estados Unidos. Fenômeno estranho qual? As mesas, os médiuns, as pranchetas, copos. Era o mesmo fenômeno. Então, assim, historicamente, existe, inclusive, a pesquisa em torno do trabalho que Abraham Lincoln fez. Mas qual a questão de Abraham Lincoln? Ele era também um didata, um acadêmico, mas o cara era um político. Tornou-se presidente dos Estados Unidos. Ele não pôde se dedicar à pesquisa que ele estava fazendo porque a vida não permitiu. Mas, se Abraham Lincoln não se torna presidente dos Estados Unidos, ele poderia ser o Allan Kardec da história, ou o Allan Kardec II, ou sabe-se lá o quê. Por quê? Porque ele nasceu também com esse objetivo. É uma equipe espiritual que nasceu nos dois lugares onde estava havendo um progresso maior, Europa e Estados Unidos, e médiuns também nasceram nessas regiões e espíritos trabalhadores estavam ofertando as mesmas explicações que foram também recolhidas por Abraham Lincoln lá. Ou seja, é uma força operativa. Mas aqui tem um detalhe que ninguém sabe. Não era na França que isso iria acontecer e nem nos Estados Unidos. O que nós chamamos de espiritismo ou de revelação espírita ia acontecer em Portugal, na língua lusitana. No ano 1520, Portugal era a nação mais rica da Terra, do jeito que hoje a nação mais rica é os Estados Unidos, que tem um PIB de 29 trilhões de dólares, o segundo mais rico é a China, porque tem um PIB de 18 trilhões de dólares. Em 1520, o país que tinha o maior PIB era Portugal. E jamais os portugueses conseguiram compreender, porque isso é um episódio meio desconhecido, mas o tal sonho do Quinto Império, que os portugueses sempre acharam que era Portugal iria dominar o mundo através da sua expansão marítima, mas não era isso. Era
a língua lusitana é muito superior à língua francesa em termos de elaboração de conceitos. E como a língua lusitana, um dia nós iremos descobrir isso, em termos de ocidentalidade, foi a mais ancestral. Lá em Portugal tem um rio chamado Coa, e tem uma cidade situada na Foz do Coa, por isso que o nome da cidade é Foz do Coa, em que lá tem os fósseis de Homo sapiens que viveram há 25, 30 mil anos atrás, e já aparece o gene FOXP2 nesses fósseis, o que implica dizer que eles eram já racionais. E a racionalidade dessa linguagem, tudo indica que fazia com que os humanos falassem poeticamente. Os primeiros humanos falavam meio que rimando, como se preocupados em memorizar melhor o que estavam produzindo, vamos assim usar essa perspectiva. Tanto é que Portugal produziu grandes poetas depois, né? Pois é. Então, assim, o sentido das coisas. Na língua portuguesa, inglesa, você diz thank you, merci beaucoup, grazie, grazie, grazie mille. Em português, você faz muito obrigado. Ou seja, quando você diz muito obrigado, no fundo, você está dizendo que a sua gratidão é tão profunda que você se sente obrigado a sempre agir de forma amorosa ou grata para com a pessoa que lhe fez algo. Esse sentido de um conceito na linguagem lusitana é único, se comparado com outras línguas. Estou só pegando um exemplo aqui. O que eu estou querendo dizer? Pela ancestralidade da língua próxima à língua lusitana, que surgiu lá na Galícia Antiga, que é hoje o norte de Portugal e a parte noroeste da Espanha, as Astúrias, País Basco ali no norte, aquilo tudo ali foi o centro da língua portuguesa ocidental. Os primeiros espíritos a trabalhar com isso assimilaram a linguagem que viria a ser a portuguesa como sendo a primeira linguagem de comunicação mediúnica, vamos assim dizer, entre o lado B, espiritualidade humana, e o lado A, os humanos. Então, devido a essas questões, o espiritismo, que deveria ter surgido nos séculos XVI e XVII, e não no século XIX, Sim. deveria ser em Portugal na expansão da língua lusitana para o mundo inteiro, e o espiritismo ia pegar carona nisso, o que implica dizer que os trabalhadores que mais tarde nasceram na França e nos Estados Unidos para codificar o espiritismo estavam em Portugal. Mas a coisa não funcionou, entendeu, Stein? Teríamos um grande expoente em Portugal que poderia ter sido... Quem? Seguramente, era essa a ideia, na língua portuguesa. E ele não se manifestou, então? Não, talvez na cultura do Quinto Império, frustrado na lógica dos nossos irmãos portugueses, existe a figura de um rei escondido, de uma figura escondida. Ou seja, há mistérios que alguns interpretam como sendo do rei Sebastião. Tem mil e uma noções aí específicas sobre isso. Mas o mais profundo, quem passou perto foi o poeta Fernando Pessoa, mas já agora no século XX, quando ele, através de vários alter egos dele, várias, em que a gente também pode entender aquilo como um fenômeno meio mediúnico ou muito mediúnico, porque eram várias figuras escrevendo através da personalidade magnífica de Fernando Pessoa. Então, assim, o mistério que se esconde por trás disso tudo, só gerações futuras irão melhor perceber. Mas no que vale aqui para o que a gente está fofocando, eu estou só dizendo que o que aconteceu na França no século XIX, na segunda metade, poderia ter acontecido antes, só que em Portugal e na língua lusitana. O que aconteceu, você citou Lincoln, né? Abraham Lincoln, o que aconteceu com ele teria, a passagem dele, a morte dele, digamos assim, teria alguma coisa a ver com isso ou não? Rapaz, a história de Lincoln é muito complicada, porque, assim, essa coisa de missão espiritual é algo que nós humanos também não conseguimos entender direito. Por quê? Porque existe um dito de Ramana Maharishi,
Eu sou fã, eu sou seguidor. Olha que eu digo isso muito raramente em relação a outras pessoas. Mas, assim, eu tenho como mestre uma figura chamada Ramana Maharishi, alguém que viveu na Índia. Mas ele tem uma frase que eu até hoje brigo com ela, quando ele diz: um ser humano, quando ele nasce para uma determinada destinação, não tem quem a evite. Ele vai cumprir aquilo, ele querendo ou não. Eu entendo o que ele está dizendo, e, de fato, há um quê de verdade profunda nisso aí. Mas toda regra tem exceção. E parece que Abraham Lincoln foi exceção, como quase Kardec ia sendo também. Kardec quase não faz o aspecto missionário da sua vida, porque as trevas bateram duro. As trevas também pegaram Abraham Lincoln. Essa coisa de trevas que a gente fala não é anticristo, não é nada disso. São figuras ou forças espirituais que optam pelo caos, e como vivem no caos, quando qualquer coisa que tenta organizar o caos se movimenta, eles tentam promover desordem e conseguem.